O que é educação antirracista e qual é a importância dela para a promoção da igualdade racial em nosso país? Como a história de colonização do Brasil interferiu na formação das identidades raciais que temos em nosso país? Esse é o assunto do primeiro episódio do Diálogos Interraciais. Olá a todos e todas, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Diálogos Interraciais, que faz parte de um projeto do mesmo nome, que é liderado pelo Instituto Aurora para a Educação em Direitos Humanos, em parceria com o Instituto Federal do Paraná. Para começar a nossa conversa aqui sobre educação antirracista, eu quero começar contando para vocês como que vai funcionar os nossos episódios. Serão 4 conversas para falar de vários aspectos da educação antirracista. E em todos esses episódios, eu, Esther Atanásio, que sou jornalista, especialista em causas socioambientais e doutora em políticas públicas, vou acompanhar vocês e os nossos convidados nessas conversas que têm como essência promover diálogos interraciais. Parece um pouco redundante falar assim, mas o que a gente quer dizer é que nós vamos promover conversas com pessoas especialistas de diferentes etnias, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas brancas, que possam sentar e construir realmente diálogos construtivos a esse respeito. E uma coisa que a gente acha importante é promover a nossa audiodescrição, tanto para as pessoas que não nos assistem por vídeo, mas principalmente para destacar a nossa identidade racial. Então, eu começo dizendo que, além de jornalista, eu sou uma mulher branca e hoje estou vestindo uma blusa na cor roxa, um colar feito por uma comunidade indígena do Amazonas, o povo Cambeba, na cor amarela. O meu cabelo é longo, é castanho, os meus olhos também são castanhos. E eu estou acompanhada no estúdio de uma pessoa que trabalhou e sonhou muito por esse projeto, que é a Michele Bravos. Ela é fundadora do Instituto Aurora e veio aqui contar pra gente, desde o comecinho dessa jornada, o que é o projeto Diálogos Interraciais, porque ele já existe antes mesmo da ideia do podcast. Olá, então, a todas as pessoas que nos ouvem. Seguindo aqui a orientação da Esther, então, fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos escuros, cacheados, tenho os olhos castanhos também. Estou usando um óculos de armação azul, meio grande, e estou com uma camisa bordada à mão e um blazer roxo. E destaco até a cor aqui desse blazer também. Sempre uso ele quando preciso me apresentar em alguns espaços públicos como uma marca de um posicionamento feminista que eu carrego e que orienta muito das minhas atividades e ações também. Que legal, Michele. Muito bom saber que isso tudo, né, que a nossa imagem e as coisas que a gente escolhe também trazem símbolos, assim como eu escolhi vir com esse colar hoje, né, que eu conheci e adquiri numa comunidade indígena, porque já que a gente vai falar de diálogos interraciais, esses elementos ajudam a gente a contar histórias também. Eu quero que você fale um pouquinho como é que nasceu essa ideia de colocar pessoas de diferentes etnias para conversar sobre o racismo no Brasil ou para desconstrução disso e promoção da igualdade racial. Bom, como você bem descreveu aqui no comecinho já desse episódio, o Brasil é marcado, né, por estruturas que são racistas. Além do racismo, a gente tem outras desigualdades e preconceitos que atravessam as identidades brasileiras. Né, eu falei aqui do meu posicionamento feminista e gosto de destacá-lo porque a gente vive num país machista. Então, se a gente se fixar apenas nesses dois preconceitos e discriminações, né, o machismo e o racismo, a gente já tem, infelizmente, um cenário de muitas violências no nosso país. E somos a isso tantas outras. Mas, diante desse entendimento que o racismo, ele faz parte das nossas identidades, infelizmente, e entendendo que, como mulher branca, é preciso muito mais do que só uma boa intenção para construir uma sociedade que seja antirracista, eu comecei a estudar mais mesmo, me aprofundar nessa temática e comecei isso muito de uma forma, assim, mais
orgânica, assim, leituras de literatura de mulheres negras, e aí friso essa questão do gênero, porque foi mesmo através do olhar de mulheres negras que eu acho que eu comecei a entender mais sobre a temática, comecei a conversar mais com amigas, amigos, professores, professoras, para tentar entender onde que isso nos machucava enquanto sociedade, né? E o que nós, enquanto pessoas brancas, tínhamos também que fazer para nos tornarmos verdadeiros e verdadeiras aliadas da luta antirracista. E aí foi nessas leituras e nessa busca mesmo para tentar entender melhor esse problema que faz parte da nossa sociedade, que eu acabei me encontrando com Bell Hooks, de forma simbólica, obviamente, né, através dos seus livros. E eu me apaixonei muito por todos os materiais e o jeito de Bell Hooks pensar a vida. Bell Hooks é uma mulher que foi também uma grande pesquisadora, né, da temática racial, mas também da temática de gênero. Uma mulher que se identificava como queer e com posicionamentos feministas. E em um dos seus livros, um deles que foi o que mais me tocou nessa caminhada, que se chama Ensinando a Transgredir, ela fala lá num determinado capítulo sobre o quanto é importante, ou seria importante, que a gente conseguisse criar espaços de conversa que fossem interraciais. Principalmente, ela estava pensando sobre a construção do movimento feminista de uma forma mais inclusiva, que realmente levasse adiante não só as pautas das mulheres brancas, mas de outras etnias também. E aí ela está olhando bastante para as mulheres negras. E aí, diante daquele capítulo, e lendo aquele texto em que ela fala sobre construir esse espaço de conversa que seja interracial, eu me toquei muito, assim, aquilo me atravessou de uma maneira muito especial. E naquele momento, em 2020, foi o ano da leitura desse capítulo, nasceu no meu coração já essa vontade, essa intenção de criar um projeto, então, que pudesse ser de promoção de diálogos interraciais. Num primeiro momento era, né, assim, ok, vamos tentar produzir algumas conversas, então, pra gente falar sobre esse tema, mas sem muita forma. Então, eu resolvi conversar com a professora Patrícia Meyer, que se tornou uma grande aliada nesse projeto, representando aí o Instituto Federal do Paraná, especificamente o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, NEABI, né, dessa instituição. E aí, com a professora Patrícia, a gente conseguiu entender um pouco o formato que esses diálogos poderiam ter, e por ela ser do Instituto Federal do Paraná, a gente conseguiu fazer com que o projeto viesse a se tornar um projeto de extensão vinculado ao Instituto. Então, aquilo que nasce, né, assim, a partir da leitura daquele capítulo, e vamos fazer algumas conversas interraciais, acaba tomando uma robustez. Então, o projeto hoje, ele, né, já está aí na sua 6ª edição, no ano de 2024. Ao longo dessa caminhada, já realizamos aí 32 rodas de conversa, e nesse ano pudemos chegar em todas as regiões do Brasil com esse projeto, que promove, então, rodas de conversa sobre as temáticas das questões étnico-raciais, e mais do que isso, ele acaba sendo também um pouco uma contribuição para a formação, né, como você bem falou no começo, da educação antirracista. Então, ele tem um teor formativo também. Eu acho que é importante destacar que quando o projeto nasce e a gente vai construindo e ele vai tomando forma, a gente vai entendendo que, através das rodas de conversa e da metodologia que a gente utiliza, que são dos círculos de diálogos, a gente consegue construir conhecimento de forma coletiva, a partir desse espaço interracial. E as pessoas, contando as suas histórias e trazendo as suas perspectivas, vão conseguindo se juntar umas com as outras, e esse grande quebra-cabeça, ou essa coxa de retalhos, vai se formando, e a gente vai aprendendo juntos e juntas, e pensando novos caminhos, principalmente de superação do racismo que a gente vive no nosso país. Perfeito. Assim, uma turma nunca é igual a outra, né? Porque cada turma traz os seus elementos. E nessa edição foi muito gratificante ver que a gente recebeu mais de 300 inscritos de todos os estados do Brasil, de todas as regiões, o que promoveu também uma grande diversidade desses grupos. Tivemos apoio com recurso, né, da Embaixada Americana no Brasil.
E muito obrigada, Michele, parabéns pelo trabalho. A gente vai seguir aqui com o podcast e vamos começar a receber então os nossos convidados para falar de identidades. Ótimo, obrigada, Esther. E eu espero que essa nossa nova etapa do projeto, né, com o podcast, faça chegar essa discussão ainda mais longe. Obrigada. É isso aí. Agora que a gente já conhece um pouco mais do projeto Diálogos Interraciais, vamos seguir aqui apresentando os nossos convidados. Mas antes dos convidados, quero dizer que eu sempre vou conduzir essas conversas na companhia da Thaís Bonato Gomes, que além de doutoranda em Direito Internacional na UFSC, pesquisadora de Direito e Relações Raciais, é advogada e tem sido uma super parceira do Instituto Aurora nessa edição do projeto. Oi, Thaís, seja bem-vinda. Oi, Esther. Que prazer estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de estar conduzindo essa atividade contigo e eu estou muito empolgada para as trocas que a gente vai fazer. Ah, legal. Então, seguindo aqui o nosso combinado, também vou deixar um espaço para você fazer a sua audiodescrição. Então, como a Esther já me apresentou, meu nome é Thaís Bonato Gomes, eu sou uma mulher negra, de pele parda, eu tenho cabelos castanhos, crespos, volumosos, que estão presos para o lado. Eu tô usando uma roupa preta com bolinhas brancas e uso óculos. Meus óculos são transparentes com detalhes brancos. Ah, ó, a linda descrição, né? E a Thaís teve uma grande contribuição nessa edição do projeto. Como a Michele já disse, chegou em todas as regiões do Brasil, teve 99 participantes, a gente teve que fazer um filtro aí das inscrições, e foram 3 turmas em 4 encontros. E a Thaís organizou e conduziu essas rodas de conversa, como a gente já comentou um pouquinho, e isso produziu, além desse podcast, além da experiência dessas turmas, um material didático muito rico, que estará disponível em e-book. Conta pra gente, Thaís, um pouco mais desse material. Nossos diálogos contaram com 4 encontros, falando sobre autoidentificação racial, ancestralidade, narrativas e relacionamentos interraciais. As rodas de conversa promoveram esse ambiente acolhedor, reflexivo, partindo de obras de artes, de artistas como Denilson Banil, Arrucha Silva, Rosana Paulino e outras tantas pessoas, assim como poemas também, músicas, unindo tanto a arte como a teoria e o principal, as vivências das pessoas que participaram dessas rodas de conversa, que vieram a se transformar num guia que foi transformado também em e-book. Então, além de ter promovido esse espaço que foram os encontros, as pessoas também vão poder replicar esses conhecimentos e serem replicadores desses direitos humanos. Então, isso vai ser muito interessante de ver, né? Como isso vai acontecer daqui por diante. E o spoiler é que o material tá muito bonito, muito rico. Tem que acompanhar as redes sociais do Instituto Aurora para saber depois onde acessar esse material. E quem prestou atenção aí na fala da Thaís já sabe, então, que o tema do nosso primeiro episódio é a autoidentificação racial, que coincide com o tema da primeira roda. E quem que tá aqui com a gente, então, Thaís, para falar desse assunto, para a gente conversar um pouquinho mais sobre a história do Brasil e como que isso impacta na autoidentificação racial das pessoas brasileiras? A gente está contando, então, com a presença de uma convidada muito especial, que é a Maybel Sulamita. Ela é historiadora e curadora, possui doutorado em História e especialização em Relações Étnico-Raciais. Suas pesquisas estão voltadas para a arte contemporânea, direitos humanos, trajetórias negras e cultura afrodiaspórica. Peço então aí para nossa convidada, para que nos dê um oi e faça sua audiodescrição que nem a gente fez aqui antes. Olá, meninas. Quero agradecer, né, o convite de estar aqui. Como vocês me apresentaram, né, meu nome é Maybel Sulamita, eu sou uma mulher negra de pele clara, gorda, o meu cabelo é na altura dos ombros, cacheado, tô com uma blusa branca e um colar prata. E estou muito feliz de estar aqui, acho que essa conversa vai ser bem enriquecedora para a gente trocar ideias, falar de identidade, falar de antirracismo e também de arte. Que legal, um prazer estar aqui contigo. É muito legal que a gente comece mesmo essa conversa fazendo a audiodescrição e também apresentando a nossa autodeclaração racial, que é sobre o que a gente vai falar aqui hoje, né? Identidades. A autodeclaração racial, como a gente sabe, aqui no Brasil, nem sempre é uma coisa óbvia ou uma coisa simples de ser feita. A nossa identidade racial é subjetiva e muitas vezes ela também está entrelaçada com questões sociais, históricas e regionais.
Não é curioso como a gente pertence racialmente ou não, dependendo, né, de acordo com a região que a gente mora e dos espaços que a gente ocupa ou das experiências que a gente passou ao longo da vida, né? E muitas pessoas constroem a sua identidade racial e a consciência política de maneira muito diversa, né? Algumas pessoas, como destaca a Neuza Santos, em Tornar-se Negra, a partir desse processo íntimo e doloroso, de reconhecimento das nossas dores, outras pessoas pelo contato familiar, alguns na universidade. Eu mesma tive essa consciência política sobre raça a partir dos movimentos sociais, a partir dos movimentos negros, né? E é algo profundamente individual, mas ao mesmo tempo é algo que é uma questão histórica e coletiva, né, Esther? Eu acho isso muito interessante, inclusive a Maybel é historiadora, né, e vai ajudar a gente a falar disso. Como é importante a gente conhecer a história, né, a importância da própria educação formal, para além até da própria, como parte até da educação antirracista, conhecer a história do Brasil e de que história nós estamos falando, né, quem que está contando essa história, para a gente entender como que o colonialismo ali imprimiu mesmo marcas, heranças que têm impacto na forma que a gente se reconhece até hoje. E principalmente dessa hierarquização da branquitude, né, sobre as pessoas racializadas. E aproveitando o gancho, Esther, partindo aí do teu conhecimento, Maybel, que além de pesquisadora de trajetórias negras, é também historiadora, eu vou te fazer uma pergunta. Como a colonização do Brasil interferiu na construção da nossa identidade racial? Pensando aí na racialização dos corpos e na raça como uma construção social. Eu acho que a ligação disso é direta. Eu acho que é muito difícil a gente falar de colonização sem falar de formação de identidade, sem falar sobre a estrutura do racismo no Brasil, né? Porque essa ideia de pensar a colonialidade, de pensar o descolonizar, né? Que agora, querendo ou não, é uma palavra que fica super na moda, né? Todo mundo quer ser decolonial, mas isso tem que ser analisado de forma muito profunda, porque é isso que forma a nossa sociedade e a maneira como ela está e a própria situação da população negra. Então, quando você tem a colonização, né, que por muito tempo a gente aprendeu na escola, que era quase uma coisa positiva, né? O Brasil foi descoberto e olha que coisa incrível, foi pelos portugueses e eles que trouxeram essa ideia de civilidade, mas isso tudo está em cima de uma história de apagamento, não só da população negra, quanto também da população indígena, que eram os povos originários do Brasil. Eu acho sempre importante a gente começar daí, da relação com os povos indígenas e do povo que veio do continente africano, né? Então, nós estamos em terras indígenas, o Brasil é uma terra indígena, e essa colonização trabalha com esse apagamento, e esse apagamento, ele não foi feito de forma pacífica, ele foi muito violento, e eu acho que a gente sempre precisa destacar que essa construção, ela vem da violência. Então, não foi pacífica, não foi aceita, essa história que muitas contam pra gente, foi uma negociação, não, foi violência. Os povos indígenas foram escravizados, dizimados, o Atlântico Negro, né, que a gente chama, né, que é essa travessia que milhares de pessoas fizeram para chegar no Brasil, ele é um processo violento e ele tem ele determina como a gente vive hoje, porque aí quando a gente fala de escravidão, fala de tráfico, as pessoas sempre pensam numa coisa muito lá no passado, que aconteceu, e que é isso, mas isso traz uma formação para o Brasil muito específica. O Brasil, né, quando a gente estuda história, a gente compara com outras formas de colonização, a gente tem uma forma de colonização muito específica, né, portuguesa, todo o processo da tentativa de miscigenação depois, de como isso foi feito, você realmente não vai ver em muitos outros lugares, e é por isso que muitas vezes quando se fala de racismo nos Estados Unidos, racismo no Brasil, a gente nunca pode achar que é uma coisa só. Claro que é um racismo que vem desse processo da escravidão, mas ele tem muitas suas especificidades e como se adaptaram aqui no Brasil. Então, ele se relaciona à forma que a gente se construiu e como que isso foi feito, né? E esse apagamento, principalmente das nossas histórias, até essa semana eu participei de um evento que falava sobre práticas antirracistas no museu, e da pessoa que foi representando o MUCAB, que é o Museu de História Afro-Brasileira aqui do Rio, ela começou a perguntar pra gente se a gente sabia os nomes dos nossos antepassados, né, das pessoas negras. Aí as pessoas sabiam dos avós, a maioria, e dali para trás já não sabia, porque essa história é apagada e nos é negada. Então a nossa identidade não consegue nem ser construída a partir das nossas próprias famílias, porque a gente não tem esse registro.
registro. A gente não vai deixar mais você falar disso, porque isso é spoiler. Isso Então, muito bem, Maybel, na verdade, é porque a gente quer guardar um pouco mais sobre essa ancestralidade para a gente falar num próximo episódio, mas eu quero aproveitar o gancho que você está falando com muita propriedade em relação a essa sensação que a gente tem, que muitas pessoas têm, principalmente que é uma manifestação racista, né? De dizer que a gente superou essa história de escravidão, né? Superou o fato de ter dizimado os povos indígenas. Eu acho que está muito presente na causa indígena a fala de que o Brasil não foi descoberto, o Brasil foi invadido, como você falou no início. E é uma coisa um pouco recente essa narrativa. Eu, na escola, aprendi sobre o descobrimento do Brasil. A gente tem uma data para comemorar o tal descobrimento do Brasil. E aí, pensando um pouco na narrativa, a gente percebe que isso se aprofunda a depender do olhar de quem fala. Nós, brasileiros, temos um certo letramento sobre isso, mas quando a gente vai a Portugal, existe uma verdadeira idolatria nas navegações portuguesas, um grande orgulho. Tem o marco do descobrimento, e eu conversava com a Thaís sobre uma frase que está escrito lá na calçada, no local do marco do descobrimento em Lisboa, que diz: além do rio Tejo, existe as Américas e a fortuna daqueles que a encontram. Eu acho que para nós brasileiros, assim, não precisa se aprofundar muito nas questões étnico-raciais e sociais para isso soar aos nossos ouvidos como uma confissão de crime. Mas estando naquele contexto português, é difícil que eles tenham esse olhar, né? De perceber que não foi uma coisa tão bem sucedida como a história conta, principalmente a história sobre o olhar eurocêntrico, né? E aí, aprimorando um pouco mais do que já vinha falando, quero perguntar em que medida você vê que essa imposição mesmo de um modelo de civilização e religiões europeias forçou um embranquecimento, né, um ideal de embranquecimento para o Brasil. Então, além dessa construção que você já vinha falando, também imprimir em nós a necessidade de sermos brancos, de que o Brasil só seria promissor se as pessoas fossem embranquecendo, que a sua população fosse embranquecendo. O embranquecimento no Brasil, ele foi um projeto, né? Muitas vezes as pessoas falam e citam como se fosse uma coisa que foi acontecendo, mas não, ele foi um projeto estatal, ele foi pensado para que isso acontecesse. E claro que ele pode acontecer em diversos níveis, porque muitos falam no Brasil que às vezes o racismo daqui não teve leis segregacionistas, mas não é verdade. A gente teve várias leis que podiam não estar lá declaradamente contra pessoas negras, mas atingiam pessoas negras. A lei da vadiagem, a lei contra as religiões de matriz africana, todas essas são leis segregacionistas que trouxeram várias coisas negativas para a população negra como um todo. Então, quanto mais esse discurso, e esse discurso que eu falo, ele aparece desde das práticas dos governos, dos dirigentes, e ele vai passando culturalmente, artisticamente, em todos os lados. Porque a gente fala de racismo, às vezes, eu sinto às vezes que as pessoas ficam muito presas à ideia de injúria racial. Que é aquela coisa do xingamento, aquela coisa direta, mas o racismo, tem o racismo estrutural, ele está em todas as áreas, então todas essas áreas formam que a nossa identidade, e a identidade negra, né, essa negritude, eu chamo muito de negritudes, vai se apagando, e isso a gente pode ver em práticas de beleza, o alisamento de cabelo para mulheres negras, que por muito tempo era visto como algo determinante para você ser uma pessoa arrumada. Uhum. E daí, fico muito feliz de fazer parte de uma geração que fez a transição capilar, que é realmente tirar a química do cabelo, assumir o seu cabelo próprio e até conhecer o seu cabelo próprio, porque eu alisei meu cabelo desde criança quase, então eu não conhecia o meu cabelo como ele era de verdade. Esteticamente, hoje a gente tem visto outras coisas, a própria arte, né? Tem uma obra de arte que eu gosto muito que fala que a arte contemporânea é negra, e são esses artistas negros, também artistas indígenas, que estão trazendo para esse debate essa questão de assumir as suas negritudes. E eu falo no plural porque nós somos muitos, né? A população negra, nós somos muitos, diferentes lugares, diferentes regiões, com diferentes costumes, até porque a chegada dos africanos aqui não foram africanos de um lugar só do continente africano,
Então vieram pessoas de diferentes lugares, com diferentes culturas, diferentes visões de mundo, de africanidade, que formam esse Brasil, né? Que de forma violenta, claro, mas que foram sobrevivendo ao longo do tempo. Então as religiões de matriz africana se esperavam que iam acabar, que não ia ter, e quando a gente vê a proliferação cada vez mais, e de pessoas tentando fazer esse resgate mesmo, e de como a gente forma a nossa identidade. Ela falou, né, da Neuza Santos, do tornar-se negro, né, que é um processo subjetivo de cada um, que pode ser muito isso, de ser até físico, né, como eu citei do cabelo, da gente começar a ter um letramento racial, de pensar um pouco essas questões, será que a gente foi descoberto mesmo, né? Você falou de Portugal, assim, não me estranha eles acharem que foi positivo, porque para eles foi positivo, né? Então, a história por muito tempo foi a história dos vencedores. Então, é óbvio que eles vão achar que foi positivo. Para eles foi positivo, eles roubaram, eles puderam pegar as nossas riquezas. Então, para eles sempre vai ser uma visão positiva. Mas eu acho que essa coisa de descolonizar, de trabalhar as nossas identidades, é exatamente ir contra esse pensamento eurocentrado que coloca nessa Europa como centro, de que determina quem venceu, do que foi bom, porque por muito tempo a gente ficou reproduzindo hoje, muito isso. E hoje, assim, graças ao movimento negro, assim, que não é uma coisa recente que eu tô falando, é uma luta de muitos anos, tem feito esse resgate para tentar construir essa identidade de uma maneira mais positiva no Brasil. E muito interessante isso que tu falou por fim, né, de tirar do centro a Europa. Eu acho que esse movimento de descolonizar é muito isso, tirar o centro de uma identidade que foi tida como a única identidade do que é ser humano e trazer a margem para o centro, ou seja, focar nas nossas individualidades, sim. Essa questão do cabelo, me identifico muito, eu fui ver meu cabelo solto pela primeira vez, eu tinha já 20 anos, então eu passei 20 anos lavando o cabelo e prendendo, alisando, fazendo trança, para não me deparar com a minha identidade negra. Então, esses processos que estão sendo feitos, né, a partir também de uma estrutura que está contestando. O movimento negro, ele tem essa raiz, né, de trazer o nosso orgulho, de trazer essa questão da subjetividade, da gente se apropriar de uns signos que foram apagados historicamente. E isso daí leva também ao que você falou inicialmente, da estrutura, né? Como a gente tem que pensar que, apesar de no Brasil não ter tido um apartheid, a Lélia Gonzalez faz esse panorama muito bem feito para nós, falando que aqui existe um racismo por denegação, ao passo, né, que países como a África do Sul, os Estados Unidos teve um apartheid, aqui no Brasil as pessoas negras, as pessoas indígenas sabem muito bem o local social a que elas estão determinadas, e contestar isso é, de fato, descolonizar o nosso pensamento, descolonizar as nossas ações. E quando você fala também que o embranquecimento foi um projeto estatal, é algo muito importante, porque uma vez que a gente assume que existe uma democracia racial, parece que é culpa das pessoas negras e indígenas não conseguir ascender socialmente ou acessar alguns direitos. Quando a gente coloca que isso é um projeto que foi arquitetado e executado, a gente consegue configurar que isso faz parte de uma estrutura racista. Então, de opressão. De opressão, exatamente. E enquanto o projeto, né, de embranquecimento foi um projeto aliado aí à ideia de que o progresso civilizatório seria alcançado se houvesse um embranquecimento da população. Isso não é aleatório. As leis foram também nesse sentido, não só da criminalização, como você trouxe, mas normativas de incentivo à imigração branca, ao passo que a imigração de outras pessoas racializadas não era incentivada. Então, de pensar, né, essas coisas como um projeto estatal mesmo. E muitas vezes esse projeto é vendido com um enquadramento, uma narrativa que passa a ideia, na verdade, de não racismo, no sentido de que somos um povo miscigenado, como a Maybel falou, que isso aconteceu ao acaso e que foi de forma positiva,
porque as pessoas de diferentes etnias puderam conviver e, entre aspas, se misturar. Então, é importante essa perspectiva histórica, não para dizer que superamos aquilo, mas que aquilo, de fato, foi um projeto, dar os nomes adequados e que os reflexos se dão em toda a sociedade até hoje, não apenas nas formas de injúria racial, como a Maybel bem frisou, mas de estruturas de poder, de racismo estrutural, enfim, tantas e tantas manifestações. Thaís, você tem uma pergunta? Então, Senão eu quero encaminhar aqui um desafio. Claro, fique à vontade, Maybel. Ela falou ali do racismo, eu me lembrei do Abdias Nascimento, né, que é um grande intelectual e artista negro, e ele fala que o racismo no Brasil é um racismo envergonhado, né, porque há um tempo atrás fizeram aquela pesquisa há alguns anos perguntando se o Brasil era um país racista, as pessoas diziam que sim, e daí quando elas eram questionadas se elas eram racistas, todo mundo dizia que não. Então ficou uma coisa, tipo assim, aquela coisa, a conta não fecha, né? Então eu acho efeito de terceira pessoa, né? O colega eu não. Existe, mas é algo quase que tá planando no ar sozinho, quando na verdade ele vai se estruturando todo dia em pequenas atitudes. E a gente, claro que eu podia aqui citar dados da população negra, a questão de salários, a questão da violência contra as mulheres negras, enfim, uma infinidade de estatísticas de acesso às universidades, mas eu acho que quando as pessoas negras olham para as próprias famílias, elas vão notar que esses dados são verdade. É muito comum você ver pessoas negras dizendo que são as primeiras que entraram na universidade, principalmente com as cotas, que foi uma grande vitória do movimento. É muito comum pessoas negras não conhecerem sua árvore genealógica. É muito comum as pessoas negras terem que lutar para que a família delas tenha algo um pouco melhor. Então, por mais que a gente trabalhe com dados e eles existam, quando a gente olha para o dia a dia, quantas pessoas negras tem na nossa empresa, quantas dessas pessoas estão em cargos de poder. Por exemplo, eu que trabalho com arte, quantas mulheres negras são diretoras de museu, quantas pessoas negras têm esse papel de liderança, você não vai encontrar, sabe? É verdade. Eu lembro muito de você falando a respeito disso, né? E trazendo aqui a tua perspectiva histórica, enquanto historiadora, a gente falou, né? De reconhecer esse passado, de entender o que não foi superado, mas agora quero te desafiar, pensar numa mensagem aqui de perspectiva de futuro, né? A gente olha aí 3 séculos no mínimo de escravidão, os reflexos disso nos dias atuais, esse esforço de educação antirracista que parece que em tantos ambientes ainda é muito seminal. E eu queria te ouvir, Maybel, qual é a tua perspectiva de futuro? Quantos séculos a gente vai precisar? Será que a gente vai precisar de séculos? Espero que não. Mas quantos séculos a gente vai precisar para vencer o racismo? Vou ser um pouco pessimista, porque eu acho que olhando para a história, acho que a gente tem que ser um pouco pessimista. Não é algo que vai ser resolvido do dia para a noite, não é algo que vai ser resolvido com um governo específico, com uma pessoa, com uma política só. Ela é uma construção que vem em todas as áreas. Mas, assim, o que eu vejo de positivo para o futuro é cada vez mais as novas gerações engajadas na luta antirracista. E eu acho que é importante dizer que essa luta não é só das pessoas negras. Ela tem que ser das pessoas negras, porque o racismo ele não foi criado pelas pessoas negras. Elas foram vítimas desse crime. Então as pessoas brancas têm que assumir a sua responsabilidade para isso. E eu tenho visto essa nova geração, né? Eu trabalho com muitas meninas jovens e eu fico muito orgulhosa de ver como meninas mais jovens, adolescentes, já têm uma consciência racial muito maior do que eu tive, porque, claro, tem mais acesso. A internet tem sido uma ferramenta muito poderosa para a gente trabalhar essas questões. Eu não acho que, vamos fazer isso e assim não vamos ter mais racismo. Não, eu acho que é um conjunto de práticas que a gente tem que lutar, principalmente por políticas públicas, porque por mais a gente que trabalha em organizações do terceiro setor, a gente faz o nosso trabalho, é quase às vezes um trabalho de formiguinha, mas a política pública ela tem que vir. Então essa parte da política pública eu acho bem importante para a gente criar novas leis, criar melhor estrutura para romper desigualdades, criar estudos que identifiquem aonde estão essas questões, cada vez mais ter esses dados para poder fazer políticas públicas direcionadas e entender também a comunidade negra como algo muito plural. Assim, eu tenho pensado muito nisso, de quando a gente fala de população negra, cultura negra, como se fosse uma coisa só, mas a cultura negra, ela é tão rica e tão plural, tem tantas formas. A arte contemporânea, claro que é algo que eu me dedico, mas tem tantas formas de fazer uma luta antirracista, por tantos meios, de pensar essas negritudes, de como que elas trabalham com o antirracismo. No meu doutorado, eu estudei artistas que participaram de um festival no Senegal, em 1966, durante a ditadura no Brasil.
e artistas negros, e era um festival de arte negra, então imagina você falar de arte negra durante a ditadura no Brasil. Então, cada artista ali usou a forma que tinha, as suas linguagens para tratar disso. Então, a gente é muito plural, e eu acho que essa solução, né, essa luta antirracista, ela também é plural, e eu acho que vai demorar muito ainda, porque ao mesmo tempo que a gente vê uma geração muito interessada em discutir isso, os movimentos sociais, a gente também vê uma resistência muito forte. E eu acho que essa resistência, por um lado, a gente tem que ver de forma positiva, porque se há essa resistência, é porque as coisas estão caminhando. A lei de cotas, a lei 10.639, que é de ensino de cultura afro-brasileira nas escolas, e tantos outros movimentos que a gente tem visto, são coisas que vão construir um futuro melhor. Mas eu acho que ainda demora, e eu acho que é uma luta coletiva, ela não vai ser individual. Thaís. E falando em resistência, né, eu queria ouvir de ti, e o teu encerramento foi perfeito com o que eu estava pensando, qual o papel da coletividade para a resistência, historicamente, e como tu enxerga esse papel da coletividade para as nossas lutas que ainda estão por vir? Eu acho que, claro, individualmente cada um tem seu papel do que dá para fazer. Claro que são coisas pequenas, mas acho que tudo ajuda. Mas eu acho que é a partir do coletivo que a gente vai conseguir mudanças mesmo, porque a gente não está falando de mudar um bairro ou uma cidade, né? A gente está falando de mudar um país e uma cultura que foi introjetada, uma cultura racista que tá. Então, ela nunca vai ser algo que vai ser feito de forma assim. Então, eu acho que cada vez os movimentos sociais, essa organização de coletivos, coletivos que trabalhem em temas específicos, que trabalhem com jovens negros, mulheres negras, que usem a arte, cada vez mais isso é importante para que a gente vá fazendo esse debate, principalmente um debate a partir da base. Porque, às vezes, a gente está conversando aqui, querendo ou não, a gente já tem um conhecimento, a gente já leu muita coisa, citou vários autores, mas alguns jovens ainda eles estão aí sem ter essa base, né? Então, é importante levar para esses jovens que eles cresçam identificando situações racistas para se proteger individualmente, mas para contribuir com essa luta coletiva, informações, seja de coletivo, seja entrando na política, seja criando projetos dentro da própria empresa. Enfim, existe uma série de coisas que podem ser feitas, que têm sido feitas, né? Até agora que a gente tem a questão da inteligência artificial, as pessoas, o movimento negro também já está se mobilizando para ver qual é o impacto disso para a população negra. Então, eu acho que esse coletivo é isso, é pensar todas as áreas e pensar realmente no avanço da população negra no Brasil. Perfeito. Obrigada, Maibel. A hora passou muito rápido aqui com você. A gente queria conversar mais, né? Bater mais papo, fazer mais perguntas e sonhar junto. Acho que isso é importante também. E quero pedir para agradecer a tua participação em primeiro lugar, né? Estar aqui com a gente nesse tempo e deixar um recadinho aí onde que as pessoas podem encontrar e acompanhar o seu trabalho. Acho que no Instagram hoje, se quiserem me seguir, é Maibel Sulamita, Maibel com Y, me sigam lá. Posto várias coisas, principalmente as exposições que eu estou trabalhando, os coletivos que eu participo, né? Eu participo também de um coletivo que se chama Coletivo Dandaras, onde a gente faz orientações de alunos que estão tentando entrar no ensino superior, porque eu acho que é essa outra forma da gente conquistar alguns espaços. Quando a gente olha para o ensino superior, vocês sabem que as pessoas negras quase nunca estão lá, e existe um motivo para elas não estarem lá, porque também é um projeto que elas não estejam lá. Mas isso, me sigam no Instagram. Se quiserem também, meu e-mail é maibel.oliveira@gmail.com. E queria agradecer a vocês. Foi rapidinho, mas espero que tenha sido enriquecedor para quem está escutando. Com certeza foi, a gente vai se manter conectado. E a Thaís quer deixar também umas dicas culturais, a gente falou aqui um pouquinho de arte, né? Eu acho que tem muita sinergia entre as nossas duas participantes. A Thaís vai deixar umas dicas aí para quem quiser acessar um pouco mais. Maibel, foi um prazer estar aqui contigo hoje. A gente termina esse encontro cheio de esperança e de resistência. E como os nossos diálogos são regados à arte, para encerrar, a gente vai dar uma dica. E a gente recomenda que vocês assistam ao vídeo de um slam, Eu Sou a Menina que Nasceu Sem Cor, apresentado pela Mídria em 2018. Muito obrigada. Obrigada, Maibel. Obrigada, Thaís. Não percam de ver esse slam, porque realmente é muito tocante e muito educativo, né? E a gente se encontra no próximo episódio para falar de ancestralidades. Até lá!